Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracan. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras. Gostaria de agradecer, em nome da nossa diretoria, pela presença de todos vocês, nossos associados, nossos amigos de mercado, em mais uma jornada de conhecimento. Gostaria de deixar algumas orientações para vocês antes de introduzir nossos palestrantes. A apresentação ela será compartilhada, sim, no pós-evento. Então, entre essa semana e a próxima, vocês receberão por e-mail. E os associados que dispõem do login na nossa área de associado poderão baixar a apresentação hoje mesmo, no final do evento, tá bom? Caso vocês tenham dúvidas, pessoal, eu peço para que vocês utilizem preferencialmente o recurso do Q&A, tá bom? E para comentários, vocês podem utilizar o chat. Nós adoramos quando vocês citam do local de onde vocês vêm, a instituição, coloquem seu nome, sua cidade, que nós adoramos saber. Então, pessoal, vamos lá. O tema de hoje é câmbio de viajantes aprimorando os controles. Gostaria de chamar ele, Walter Moraes, que é gerente-geral da área de correspondentes cambiais do Banco da Ecoval. Ele também é conhecido como Valtinho, pessoal. Se você falar Walter, realmente o mercado não reconhece. O pessoal reconhece como Valtinho. Valtinho, bem-vindo, obrigada por sua colaboração em trazer conhecimento para nós nessa tarde de webinar. Bem-vindo. Obrigado, Amanda. Obrigado, Renata, a toda a Abracan. Boa tarde também, Sebastião, a todos vocês participantes. Fico muito lisonjeado de estar participando em mais um evento desse. Muito obrigado. Obrigada a você, Valtinho. E para compor aqui nosso webinar também, gostaria de chamar Sebastião Bordion, ele que atua no Banco da Ecoval, na área de monitoramento de câmbio de viajantes, está nos prestigiando e nos presenteando com mais uma tarde de conhecimento. Nós chamamos ele carinhosamente de Seba. Seba, boa tarde, bem-vindo, muito obrigada. E mais uma vez, tanto você quanto o nosso amigo Valtinho, colaborar com esse conhecimento tão vasto que vocês têm. Muito obrigada e gostaria de passar a palavra a você a partir de então. Bem-vindo, Seba. Muito bom. Mais uma vez aqui, boa tarde a todos. Muito felizes por estarmos aqui. Meus respeitos a todos, obrigado por todos vocês estarem presentes. Eu e Valtinho esperamos que seja muito útil para todos nós, para todos vocês e nós também, que sempre estamos aprendendo cada vez mais. Bom, nós vamos falar sobre o câmbio de viajantes, um episódio aqui número 2, né? Vou introduzir para vocês a nossa agenda, que vai contar novamente com um modelo de momento histórico, com aspectos operacionais no aprimoramento de controles, e depois o Valtinho fecha com operações com correspondentes, necessariamente correspondentes bancários, mas correspondentes cambiais, que é o objeto do nosso encontro. Valtinho, roda, por favor. Boa. Tá, nós demos o nome de Aprimorando os Controles. Esse é o roteiro que eu já passei, o momento histórico, os aspectos operacionais com aprimoramento de controles e depois operações com correspondentes. Vamos ao momento histórico. Não é de muito tempo, porém marcante na nossa história. Nós tivemos aí na década que terminou em 2019, nós estamos na década de 20, né? Nós tivemos aí uma sequência
de ações do Banco Central do Brasil, encerrando atividades de diversas instituições do mercado. Vamos lá, em 7 de outubro de 2015, 4 corretoras tiveram suas atividades encerradas. 8 de janeiro de 2016, logo depois, o mercado nem tinha respirado aquilo ainda, mais outra corretora de grande porte, sendo tirada também do mercado pelo Banco Central. Dia 10 de outubro de 2000, volta para mim, Valtinho, por favor. Dia 10 de outubro de 2019, outras 2 corretoras também sendo tiradas do mercado. 23 de outubro de 2019, mais 2, quer dizer, uma sequência de instituições sendo tiradas de operações, e nós vamos aí adiante dar alguns indícios de o que estava acontecendo. Constatou-se que havia participações em esquemas fraudulentos de operações. Isso aconteceu também com bancos de menor porte e com o judiciário, entendendo como todas essas instituições, sabendo o que estava acontecendo, argumentando sobre a teoria do domínio do fato, quanto já foi tão falado aqui na Abracan, né? A cegueira deliberada e a omissão penalmente relevante. Mais à frente um pouco, nessas corretoras e também nos bancos de menor porte, olha lá o que foi encontrado. Clientes sem tradição, com elaboração muito ruim do cadastro, significativo número de contratos de câmbio, principalmente câmbio manual, com inconsistência na identificação dos clientes, inequívocos indícios de crimes tipificados na lei de lavagem de dinheiro, não implementação de políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com o porte e volume de operações. Descobriu-se uma enorme quantidade de compradores em um determinado momento em uma das corretoras investigadas ou auditadas, enorme quantidade de compradores, todos dando o mesmo endereço, numa região nobre da cidade de São Paulo. Sebastião, desculpa te interromper, me desculpe. O seu retorno ficou um pouco baixo. Você conseguiria deixar o microfone de uma forma um pouco mais próxima, ou não sei se direto sem o fone, o que é melhor? Vamos ver uma coisa, deixa eu ver se eu... Seu retorno ficou baixinho, por isso. Claro, vamos arrumar. Um minuto só, por favor. Agora? Melhorou. Agora melhorou? Acho que é a questão de quando você aproxima ou de repente fica um pouquinho distante o microfone. Aí a voz fica bem baixinha. Assim estão ouvindo bem? Melhorou um pouco, sim. Tá, então vamos tentar uma outra fórmula. Vamos lá, vamos fazer dar certo. Bom? Um minuto só. E agora? Melhorou. Agora tá bom? Melhorou. Tá bom, então. Muito obrigada, Sebastião. Desculpe interrompê-lo. Imagina. Vamos fazer dar certo. É isso que precisa, né? Exato. Vamos continuando. Lá. Em todos aqueles fatos ocorridos com instituições que participavam do mercado, descobriu-se, então, uma enorme quantidade de irregularidades, compradores de moeda em espécie dando o mesmo endereço, idade atípica, onde pessoas muito idosas sendo registradas como compradores, ou então muito jovens, até mesmo moradores de albergues públicos. Além disso, e principalmente não comunicação ao COAF de operações que poderiam tranquilamente ser consideradas atípicas, dado esses elementos que estão
citados aí anteriormente. Volte, por favor. Todas essas informações, tudo que foi falado, gente, não é informação de jeito nenhum privilegiada ou então informação confidencial, nada disso. Aí estão as fontes e podem ser consultadas a qualquer momento na internet. Essas fontes, esse jogo de slides vão para vocês depois, podem constatar que estão lá. Nós não temos aqui nenhuma, não estamos quebrando nenhuma confidencialidade, nada de quebrar aqui, de dar informação, de falsa informação, é tudo colhido na internet. Quando foi em junho agora, junho passado, 3 meses atrás, um grande banco do mercado multado. Eu me lembro até hoje da notícia estampada na Globo.com e na Infomoney. Grande banco multado em 92 milhões de reais. Teve que assinar um termo de compromisso prevendo aprimoramento das medidas e procedimentos relativos a operações de câmbio enquadráveis, enquadráveis em procedimentos inadequados de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, multa de 350 mil reais em 8 funcionários. Isso é relevante porque ali atrás nós dizíamos que o judiciário começou a apenar também pessoas de escalões inferiores das organizações. Por quê? É a omissão penalmente relevante, teoria do domínio de fato. Então, agora nós temos também pessoas dos escalões inferiores sendo punidas ou multadas pelo Banco Central, ou então até mesmo impedidas de continuar suas atividades. O termo de compromisso assinado pelo banco prevê a cessação e a correção das ocorrências relatadas. Um processo já tramitava dentro do Banco Central há algum tempo. E, além disso, o banco terá que voltar no tempo e comunicar ao COAF, nos termos da lei, né, as movimentações atípicas dos recursos, conforme a 9.613. Tudo isso, vamos voltando um pouquinho mais no tempo agora, em 1989, quando foi criado o GAFI. GAFI é a entidade internacional de maior relevância, o organismo internacional de maior relevância hoje em regulação e vigilância no trânsito de capitais internacionais, criado no âmbito da OCDE, e hoje ele exerce uma vigilância no mundo inteiro sobre o trânsito de capitais, prevenindo ações de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Sabemos que a importância do GAFI hoje é mundialmente conhecida ou reconhecida. Altinho, por favor. Pessoal, dá um retorno para mim aqui, por favor. Agora melhorou o som. Ficou, nossa, tá ótimo, Seba. Pode prosseguir sem crises. Então tá bom. Mais adiante um pouco, de 1989, nós vimos o advento do PLD no Brasil, né? E também, quase junto, um espaço de tempo um pouco depois, um regime de liberdade cambial decretado. Em 1998, a publicação da Lei 9.613. Em 99, o Banco Central editou as primeiras regulamentações, as primeiras normativas, incluindo o Sistema Financeiro Nacional no âmbito, na agenda da prevenção à lavagem de dinheiro. Em 2005, então, logo depois, a Resolução 3265, logo depois substituída pela 3568, que vigora até hoje, e que, de repente, mudou todos os paradigmas do que existia até então,
sobre a condução de operações de câmbio. Resolução 3568 veio acabar com tudo que eram antes, que existia antes. A gente não tinha nenhum parâmetro de como realizar uma operação, ia lá correndo no Banco Central e pedia autorização com todos os documentos em mãos, e conseguia ou não. De repente, na 3265 e depois 3568, tudo podia. Aí o mercado falou assim, que beleza, agora sim nós estamos em liberdade. No segundo momento, o mercado falou assim, e agora? O que nós vamos fazer? Nós temos, percebeu-se então que a responsabilidade ficou toda para o mercado, né? Deixava-se então de procedimentos e passava-se a adotar o regime de princípios gerais, né? O princípio da legalidade, ou seja, uma operação de câmbio pode ser feita desde que todos os aspectos legais estejam ao redor daquela operação estejam cumpridos. A fundamentação econômica também precisa ser observada. Vamos imaginar uma indústria de brinquedos aqui no Brasil importando carros de luxo, né? Não é esse brinquedo de gente grande que eu estou falando. Eu estou dizendo brinquedos infantis importando carros de luxo. Quer dizer, que fundamento que tem esse, né? E comprovação documental é o terceiro item, que é o terceiro princípio que o Banco Central prevê na condução de uma operação. Quer dizer, ali estão as responsabilidades das partes envolvidas, o valor que tem que ser pago, as condições sob as quais os valores têm que ser pagos. É isso que passou a vigorar, então, a partir da nova, do regime de liberdade cambial, então, estabelecido. Pode pular, Valtinho, por favor. Nós vamos agora para um momento um pouquinho mais prático, um pouquinho mais dinâmico, né? É preciso lembrar a história, viu, pessoal? Porque o que acontece hoje ele é resultante de uma evolução e das coisas que aconteceram um pouco de tempo atrás. Nós passamos então a olhar um pouquinho para a nova circular de prevenção à lavagem de dinheiro que está vindo por aí. Nós estamos no dia 10 de setembro e o dia 1º de outubro chega já. Não vai dar tempo nem de piscar. Quem está com as coisas bem encaminhadas está, quem não está precisa sair correndo como doido. Nós fizemos aqui um apanhado em toda a 3978, nós vamos vamos dar muita ênfase no monitoramento das operações, no aparato que tem que ser montado e deixado à disposição da autoridade reguladora no dia de alguma supervisão, de alguma auditoria ou inspeção. Então, quais são os deveres das instituições? De acordo com as normativas já existentes, mas principalmente agora, as instituições devem estabelecer políticas específicas para a condução das suas operações. Elas devem implementar suporte e retaguarda, programando procedimentos internos e controles para poder dar retaguarda às operações que vão ser feitas. Fazendo o quê? Adotando o princípio da abordagem baseada em risco para mitigação dos riscos envolvidos na condução de operações. De que forma que está previsto e de que forma não somente está previsto, mas de que forma que a gente consegue dar um atendimento, né, um cumprimento àquilo que está comandado pela nova normativa. Manualização de todos os procedimentos internos, de tudo que tem que fazer, treinamento com o pessoal e monitoramento
que é justamente aquilo que nós vamos abordar com um pouco mais de ênfase a partir daqui. Vamos começar a lembrar um pouquinho daquilo que cerca o atendimento e a realização das nossas operações. Operação de cadastro, né? O acolhimento de documentos. Cadastro é algo imprescindível para o programa de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e combate a fraudes. Nós sabemos que ali é a entrada de um cliente dentro da nossa instituição. Nós sabemos que por ali a gente abre as portas e deixa entrar ou coisa boa, ou então faz de conta que não vê, ou então não percebe, ou então, num primeiro momento, não consegue vislumbrar e, de repente, está entrando alguma coisa que deveria ser olhada de maneira melhor, mais acurada, né? As operações... Roda a voltinha, por favor. Nas operações, a gente sabe, nossa atividade econômica, eu estou falando aqui de câmbio de viajantes, né? Nossa atividade econômica estampada na natureza da operação, aquela que a gente coloca lá no boleto da operação de câmbio, é câmbio de viajantes. Então, nós temos sempre que ter como premissa básica, né, que nós estamos comprando moeda ou vendendo moeda de quem veio de viagem ou quem vai estar numa viagem. Qualquer operação que a gente faça diferente daquela natureza de operação que nós estamos inscrevendo ali, né? Aquelas 3 ou 4 naturezas de operações de venda ou compra de viajantes, elas precisam ser melhor administradas, melhor estudadas, procurar-se uma orientação. E não pode, a pessoa vai, eu preciso pagar um dinheiro que eu estou devendo ali para o meu vizinho, tem que ser moeda estrangeira. Não, aqui não pode fazer essa operação, a moeda estrangeira só pode ser negociada quando ela se destinar a uma viagem internacional, ou seja, a viagem, o turismo receptivo, ou seja, a viagem para o exterior. Por favor, Valtinho. Fala-se em poupança para futura viagem, né? Esse é um tema polêmico, né? Na televisão todo dia, ou esses consultores econômicos aconselham as pessoas assim, não, vai comprando aos pouquinhos, você consegue fazer a taxa média, e pode mesmo. Como que as instituições mitigam esse risco para que seja evitada a venda quando ela não se destinar à viagem? Porque nós sabemos, isso é com um fundamento legal, não se pode fazer poupança em moeda estrangeira. Se pode guardar moeda estrangeira para empreender uma futura viagem. Como mitigar isso? Ora, muito fácil, muito simples. Os bancos colocam os bancos e as instituições, as corretoras, colocam um limite a partir do qual deve-se pedir algum comprovante da viagem ou até mesmo de capacidade financeira para comprar mais moeda do que aquilo. Passou 3, 4, 5, 6 meses, ou vamos considerar até um tempo mais elástico, passou um ano, você vem adquirindo moeda constantemente, não viajou, espera, alguma coisa está errada. Essa viagem, nós sabemos que a viagem, nós programamos para um ano. Mais do que isso, é uma visão de muito longo prazo, que nós sabemos que é muito difícil acontecer. Então, pede-se lá um comprovante. Olha, o senhor tem algum comprovante da viagem que o senhor vai empreender? O senhor tem alguma troca de correspondência, algum contrato fechado com alguma companhia, seja de acolhimento no exterior, como, por exemplo, de hospedagem, ou então com companhia de transporte, para mostrar? É assim que se faz a mitigação. Esse parte para abranger a legalidade da operação que nós estamos realizando, né?
Por favor, Valtinho. Liquidação da moeda nacional. Eu volto a insistir nesse tema, porque ele é recorrente. Parece que o pessoal, todos os dias, eles querem fazer alguma operação quando o valor for mais de $1.000 ou R$10.000, no correspondente cambial e outro nos bancos, que sejam feitos com TED de pessoa jurídica para pagar operação de pessoa física ou vice-versa, ou ainda pessoas que não estão em linha direta de parentesco também querem pagar para o primo, para o amigo que vai viajar. Isso não pode ser feito. Isso é recorrente, eu insisto nesse tema, porque todos os dias é incrível como que as pessoas fazem essa pergunta, até mesmo de dentro das nossas instituições, viu, pessoal? Até mesmo de dentro. Nesses últimos tempos, eu queria comentar rapidamente com vocês, nesses últimos tempos nós temos percebido as viagens internacionais, elas acabaram, né? Infelizmente, ocorreu uma interrupção muito repentina e muito grande nas viagens, e percebe-se a aproximação de pessoas comprando moeda. E nós acabamos de dizer que a moeda nossa, ela é utilizada para a viagem, né? Nós temos as pessoas se aproximam dos nossos balcões comprando moeda estrangeira em valores altos, valores que vão lá para acima de $10.000, vamos imaginar. Essas operações eu gostaria assim, gostaria de alertar vocês por cuidado com essas operações. Tem gente caindo em golpe de bilhete premiado, em golpe de compra de um automóvel por um valor bem abaixo da tabela e esse automóvel não existe. Tem gente comprando moeda em nome de outro cliente através da entrada na conta bancária desse outro cliente. Então, muito cuidado, documentação, e precisamos explorar muito bem para que essa venda está sendo feita, porque tem acontecido muito. Isso daí a gente conversa com os colegas do mercado e eles têm notado isso daí acontecer, e têm conversado com a gente sobre isso. Operações com estrangeiros. Na última webinar que nós fizemos aqui, foi no dia 4 de agosto, o Departamento de Imigração da Polícia Federal estava fechado, portanto, os estrangeiros com mais de 90 dias no Brasil, eles estariam irregulares pela força da lei, mas por esse detalhe que a Polícia Federal está divulgando, não está havendo atendimento, portanto, eles não estão em situação irregular no Brasil, porque o Departamento de Imigração ainda não está atendendo, viu, pessoal? Vamos tomar por base assim, a pessoa entrou no Brasil no ano de 2020, tomemos essa conta aí de maneira redonda, né? Entrou no Brasil no ano de 2020, ela não pode ser considerada irregular, pelo menos por enquanto, porque o Departamento de Imigração não está vendo documentação de ninguém. Ainda está fechado esse atendimento na Polícia Federal. Volte, por favor. Vamos falar do boleto das operações. Nós sabemos que o boleto da operação serve para formalizar a relação comercial com o cliente, né? Lá ali tem as características, condições gerais pelas quais as operações foram realizadas. Tem que ser registrada a operação no mesmo dia no Banco Central e obrigatoriamente, para isso que esse slide está aí, obrigatoriamente uma via do boleto da operação tem que ser entregue ao cliente nas condições contratadas. Isso é muito importante. E agora vamos ao
monitoramento das operações. De acordo com o artigo 38 da 3978, nós temos agora uma série de requisitos pelos quais as operações vão ter que ser monitoradas, e esse monitoramento vai ter que ser documentado. O que a gente vai fazer? Um monitoramento sobre algumas situações, né, que se apresentam com os sinais de atipicidade. A gente já falou disso ali atrás, e já falamos, e aí estão eles, alguns aí, né, que demonstram esses sinais. O documento velho rasgado, diversos clientes se apresentando com o mesmo endereço, se encontrando do lado de fora da loja, um passando dinheiro para outro. Isso tudo a gente tem que ficar de olho, olhar, ficar de olho, perceber e anotar tudo, né? Uma outra coisa também que é verificada nesse último item desse slide aí são operações realizadas com clientes nas mesmas épocas de anos seguidos, né? Ou viaja sempre na mesma época de maneira sistemática, ou então, que será que tem aí, né? Uma carteirinha de CPF, alguma coisa assim. Valtinho, passa, por favor. E quais são os procedimentos sistemáticos agora determinados, requisitados pela nova normativa que vai entrar em vigor agora, dia 1º de outubro. O principal é que eu não gosto muito de chamar de sistema, porque conforme o tamanho da instituição, a gente pode ter uma sistemática de monitoramento, mas isso precisa ser muito bem arrumado, porque os sistemas que estão aí no mercado, eles já estão quase todos programados, ou se não todos, programados para fazer isso daqui. No entanto, a gente conhece instituições tão pequenas que precisa ter uma customização para poder absorver esse custo, mais esse custo, né? Mas deve haver, então, a emissão sistemática de sinais de alertas. Esse é o ponto principal. Sinais de alertas contemplando 4 elementos principais com abordagem entrelaçada. Nenhum deles vai ser olhado separado, mas esses 4 elementos têm que ser abordados de forma entrelaçada, tem que ser olhado para os 4 em conjunto. O sistema tem que estar preparado para fazer isso. As informações de demandas judiciais, que são externas, o canal de denúncias, que é interno da instituição, o sistema informatizado de análise de operações, do que nós estamos falando, e o programa de Conheça Seu Cliente. Esses 4 elementos têm que estar muito bem entrelaçados e prontos para serem analisados de maneira conjunta. O sistema ou a sistemática tem que estar programada com cenários e parâmetros. O que são esses cenários e parâmetros? Tem que ser incluídos compatíveis com a política de prevenção à lavagem de dinheiro, de que as instituições são obrigadas a redigir e ter como o norte de sua atuação no mercado. Os cenários têm que conter uma seleção de operações e situações, considerando definição de prioridades, elaborado sempre com base na avaliação interna de risco. Então, determinado que são prioridades, definição de prioridades. Eu priorizo venda ou operações de valor elevado, eu priorizo região da minha atuação onde o risco de lavagem de dinheiro é mais elevada, ou o risco de financiamento de terrorismo é mais elevado. Eu priorizo
diversas lojas de correspondentes cambiais que têm o mesmo dono, é algo a ser olhado também. Então, esses cenários, essas prioridades têm que ser programadas e essa inserção de parâmetros tem que ser olhada, tem que ser incluída no sistema. De novo, voltando a requisito da circular, cada produto ou serviço tem característica diferente, portanto, contar com procedimentos específicos. O banco de dados da instituição tem que ser centralizado. Não pode ser um banco de dados para cada tipo de produto. Ele tem que mostrar ao cliente, de maneira global, o que ele faz dentro da instituição. E tem que haver um armazenamento de dados, documento histórico de análise das operações realizadas. Voltinho, por favor. O que esses alertas devem conter? Como que deve ser a visualização desses alertas, né? O sistema ou a sistemática deve proporcionar condições de visualização contendo datas, regras pelas quais os alertas foram gerados. Eu implantei uma regra ali, o sistema ou a sistemática leu aquela regra e deu um alerta para mim. O score atribuído, quando foi o início da análise daquela circunstância, quando aquilo foi concluído, o parecer da área de prevenção à lavagem de dinheiro, a deliberação do comitê e a comunicação ao COAF, quando aplicável. Se houve ou não, enfim, ali tem a deliberação do comitê. Se houve a deliberação pela comunicação ao COAF, ela deve estar ali também. Uma particularidade sobre integração com listas. Gente, integração com lista não deve ser objeto de parametrização, nem de cenário, nem deu nome de cliente em lista restritiva direto com especial, com um olhar de lupa sobre aquilo. Isso não obedece parametrização nenhuma e tem que gerar um alerta. Se o cliente está constando em alguma lista de sanção ou lista restritiva, tem que gerar o alerta e aquilo tem que ser objeto de uma avaliação de todo o comitê de prevenção à lavagem de dinheiro da instituição. O que são, aí tem alguns exemplos, né? Mídia negativa, lista restritiva ou pessoa politicamente exposta. O sistema tem que gerar relatórios. Esses relatórios têm que ser consolidados das operações financeiras. Eles devem evidenciar movimentação consolidada por cliente, não por produto, mas sim por cliente. Lembra ali atrás que nós comentamos a respeito de que tem que ser global. A visão sobre o cliente tem que ser global. Tem que permitir a montagem do histórico de operações. E tem que haver uma parametrização, tem que proporcionar uma parametrização por periodicidade. Tem que haver um jogo de cintura tal no sistema que eu digo assim, me mostra esse cliente aqui nos últimos 6 meses, me mostra esse cliente aqui nos últimos 12 meses, me mostra esse cliente aqui no período que eu quiser. No período que eu precisar, ele tem que mostrar o que esse cliente fez dentro da minha instituição. As operações geram, né, débito e crédito na nossa contabilidade e os riscos devem ser diferentes. Uma instituição, dependendo do seu tamanho, ela pode ter diversos usuários. E essas análises, essa separação de algumas operações, ela tem que ser diferentes
tem que ser, cada usuário tem a sua. Não pode ser uma seleção, né, da operação para depois ser analisada, não pode ser feito pela instituição. E sim, isso tem que ser pessoal, mediante login e senha daquele usuário. Quando o alerta for gerado, tem que ter um dossiê para cada operação. E a indexação tem que ser pelo próprio alerta. E conter lá dentro, no dossiê, as evidências das informações que embasaram a análise. Volte, por favor. Relatório, como que o que significa, né? Relatórios gerenciais. Relatórios gerenciais, eles devem ser diferentes daqueles relatórios que são gerados para que sejam feitas as análises, né? A seleção das operações, primeiro monitoramento, depois seleção das operações que devem ser analisadas e depois a análise. Relatórios gerenciais, o sistema também precisa estar preparado para elaborar, que são destinados à gestão de governança, de prevenção, lavagem de dinheiro, financiamento e terrorismo. E aí é uma visão um pouco mais macro, um pouco mais afastada da mão na massa, né? Contemplando situação de adequação dos cenários. Pode ser que a parametrização do cenário precisa de algum aperto ou até mesmo de algum afrouxamento em determinado ponto. Tem que dar cenários sobre maiores volumes. Tem que dar para os gestores de prevenção à lavagem de dinheiro também a concentração de alerta em cliente de determinado ponto de venda. Tem que mostrar para os gestores se existem alertas pendentes de análise ou de finalização para depois deliberação se comunica ao COAF ou não, porque tudo vai lá no afunilamento da comunicação ou não para o COAF, né? E qual é a produção da equipe de analistas? Lembra que cada um tem vai fazer a sua análise, isso é individual, isso é por login e senha, então as equipes de analistas têm que mostrar a produção do seu trabalho. Vamos às comunicações ao COAF. E tudo isso vai afunilando, vocês veem, para tudo que é feito, né? Monitoramento, seleção de operações, análise das operações, tudo isso com a finalidade de comunicar ou não ao COAF de acordo com a abordagem baseada no risco da instituição e de acordo com o cenário, com os alertas gerados. As comunicações ao COAF devem ser organizadas com histórico de clientes analisados e comunicados, com o destaque de alertas dos clientes comunicados, que deverão conter esses índices, essas indicações que estão aí, data, a regra pela qual o alerta foi gerado, o score atribuído de acordo com o risco daquela circunstância, daquele cenário, daquela operação, as instâncias de análise, de primeira supervisão e depois de comitê de prevenção à lavagem de dinheiro, devem estar todos estampados ali, as instâncias têm que escrever o seu parecer ali, o que o comitê deliberou e a data da comunicação ao COAF. Os registros de pareceres e deliberações têm que mostrar, aí é de uma outra visão, né? Tem que ter uma visão num determinado período, aquele que se estabelecer como parâmetro, naquela instituição, quantos alertas foram levantados, quantos pareceres das áreas de PLD, deliberações do comitê de PLD foram comunicadas ao COAF e as notas atribuídas ao COAF. Então, vocês veem, termino minha participação
vocês veem que nós estamos aqui gerando um trabalho, né? Gerando um trabalho para deixar, que temos que deixar prontinho para a supervisão, a auditoria, a fiscalização do Banco Central quando vierem, e certamente vão estar baseados nisso para fazer a sua supervisão sobre as nossas instituições. Ainda eu leio, eu gosto sempre, é uma particularidade minha, eu gosto sempre, quando sai uma normativa, de ler o voto do diretor de regulação. Ele é ali, quando manda para a diretoria do Banco Central uma proposta de edição de uma normativa, ele coloca ali as razões pelas quais ele está que ele está pedindo a divulgação, né? A implantação e a divulgação dessa normativa. Então, se nós virmos o voto a exposição de motivos do diretor de regulação quando elaborou a 3978, nós vamos ver lá assim: eu proponho inserir na nova regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro um comando de tal coisa. No parágrafo seguinte, um comando de tal coisa. E ao longo de todo o texto, ele vai escrevendo comando, comando, comando. Comando significa o Banco Central está comandando fazer isso daí. Significa o Banco Central está requisitando e obrigando que nós façamos todos esses procedimentos aí, temos que fazer. Portanto, vai muito na direção da organização. E, por fim, a comunicação no COAF, lembrando que o COAF agora está no Banco Central, viu, pessoal? É isso. Muito obrigado a vocês. Espero ter contribuído um pouquinho. Obrigado aí pela atenção de todos. Valtinho, assume. Bom, vamos agora para a última parte, que a gente vai falar um pouquinho das operações com correspondentes. Não tem como a gente não falar do correspondente sem conhecer um pouco da resolução, né, que altera, consolida as normas que dispõem sobre contratação de correspondentes no país. Antes de falar aqui do artigo 2º, o artigo 1º diz que instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central devem observar as disposições dessa resolução como condição para a contratação dos correspondentes. Então, é bom a gente entender bem essa resolução para que a gente possa estar seguindo com a contratação de correspondente e sempre dentro das normas, procedimentos, e não ter nenhum tipo de problema quanto a isso. O artigo 2º diz que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição financeira. O que isso quer dizer? A responsabilidade pelo atendimento prestado, ela é de responsabilidade da instituição financeira, e não apenas para garantir a integridade, confiabilidade, sigilo, tal, mas também para cumprir as legislações e regulamento. O Banco Central pode ir para cima da instituição financeira e exigir que ela tenha seus meios, seus modos, né, de estar fazendo cumprir essa legislação do câmbio e o que é permitido e o que não pode. A instituição financeira precisa olhar de perto essa operação, e dentro daquilo que o Sebastião falou, treinamento, monitoramento, colocar nos manuais, né? O Banco Central não vai chegar no correspondente para questioná-lo. Ele vai primeiro na instituição financeira, vai cobrar, vai pedir as operações, vai olhar o manual de procedimentos da instituição e, comparando uma coisa com a outra, ele vai entender como que a instituição financeira está fazendo esse monitoramento, como é que ele está atuando para ter o seu correspondente cambial dentro das normas. Por isso que a instituição financeira precisa ter seus controles, saber como cada correspondente está trabalhando. E detalhe, o correspondente também precisa saber como a instituição financeira lida com o assunto, né? Se ela tem os controles, se ela tem monitoramentos e tal. Afinal de contas, se uma instituição financeira é liquidada, como a gente já viu recentemente,
como é que fica a situação desses correspondentes de vocês, uma grande parte de que está presente aqui hoje nessa apresentação, né? Eu acho que vocês vão ter que dar seus pulos aí depois para explicar o que aconteceu, que vocês não estão operando por um determinado período, até vocês conseguirem uma nova instituição financeira. Isso acontece e a situação é delicada. Então, não é só a instituição financeira. A gente sempre bateu muito nessa tecla, sempre olhou muito isso. Porque a corretora tal exige isso, o banco tal exige aquilo. Mas vocês também precisam saber que forma que a instituição financeira está lidando com os devidos controles para ver se... Então... Travou, Walter. É bem por aí o assunto, né? Desculpa. Um detalhe, o artigo 14... Oi? Desculpa, travou Oi? você um pouquinho. Não sei se você consegue voltar. Travou um pouquinho o seu retorno. Aonde que eu estava, Amanda? Foi uma questão de uns 5 segundinhos. 5 segundos. Agora voltou. Eu estava falando da questão de caso uma instituição financeira for liquidada, né? Quando a instituição financeira é liquidada e um correspondente que está agindo corretamente, ela também acaba sendo penalizada, né? Afinal de contas, você tem seu negócio, você está seguindo as regras que está sendo demandada pela instituição financeira. E, de repente, essa instituição financeira ela perde a autorização para operar câmbio, você também é desligado da operação. E como é que você vai explicar para o seu cliente, né? No dia seguinte, tem gente batendo na tua porta, querendo operar, como é que você vai fazer? Então, por isso que eu acho importante também cada correspondente olhar a sua instituição financeira e certificar que ela também tem seus monitoramentos, tem seus controles adequados, para que vocês também não sejam pegos de surpresa. Essa é uma coisa muito importante que acho que todo correspondente precisa estar preocupado também. No artigo 14, está claro que a instituição financeira tem que monitorar suas atividades, né, suas atividades do correspondente, na verdade. Ele precisa monitorar isso tudo. Parágrafo 1º diz que o controle de qualidade da instituição financeira também deve considerar reclamações de cliente. Por isso que é importante, hoje, o correspondente estar divulgando o telefone da ouvidoria da instituição financeira, o saque da instituição financeira, porque isso tudo, existe uma auditoria em cima dessas reclamações, né? Existe tempo para ser cumpridas as respostas. Então, tudo isso a gente precisa estar acompanhando. E uma coisa aqui, no parágrafo 2º do artigo 14, diz que em caso de irregularidades, ou se agir fora do padrão estabelecido pela instituição financeira, o correspondente pode sofrer medidas administrativas estabelecidas pela instituição financeira, podendo chegar ao encerramento antecipado do contrato. Eu acho que isso ninguém quer, nem o correspondente quer ser desligado de uma instituição financeira, e com certeza a instituição financeira também não quer chegar nesse ponto, porque eu acho que quando a gente busca um correspondente, a gente está buscando uma relação duradoura, né? Então, quando acontece de alguém ter que ser desligado, é uma situação meio chata, né? Porque alguma coisa não funcionou nesse meio caminho. Talvez a contratação do correspondente não foi feita de forma adequada, talvez no meio do caminho teve muito desentendimento. Então, isso tudo é um pouquinho delicado, né? E certamente a instituição financeira dos manuais internos. Uma coisa que a gente sempre recomenda para os correspondentes é que sempre releiam os manuais. Aproveita esse período de pandemia, o volume caiu bastante, todo mundo está reclamando que está com um pouquinho de tempo ocioso. Pega o manual da sua instituição financeira, o manual de procedimentos, dá uma olhada lá o que pode, o que não pode. Isso aí vai, com certeza, dar mais qualidade no que vocês estão fazendo e podendo cumprir todo o regulamento da instituição financeira também, e ninguém vai ser pego de surpresa. É aquela velha história, né? Todo mundo já deve ter ouvido isso, que mais vale a pena perder um negócio do que perder o negócio, né? Às vezes forçar a barra para passar uma operação de olho no lucro, que pode ser interessante. Afinal de contas, a gente está, de novo, falando, momento de pandemia, né? Uma operação que dá um resultado legal, todo mundo quer fazer.
Mas será que ela é boa para nós? Para nós, eu digo nós, instituição financeira, e nós também correspondente cambial, né? Tem que olhar os dois lados. Tem dois pontos aqui que naquela última apresentação nós também levamos a um certo reforço. Com a última resolução, a 4.811, ela alterou a 3.954 e limitou o valor que o correspondente pode receber em espécie quando a operação quando a moeda estrangeira também é espécie, tá? Antigamente, o recebimento, o curso do real em espécie era limitado a R$10.000. Hoje, quando passa por um correspondente, tanto a moeda estrangeira quanto os reais forem em espécie, essa operação está limitada a $1.000, ou o equivalente na moeda. Acho que deu um problema de conexão. Tá legal, Amanda? Conseguiu passar direito? Tá normal, tá normal. Okay. Deu umas oscilações só aquele momento. Perfeito. E o segundo ponto, que também precisa estar de olho, é que o correspondente, independente de valor, ele também precisa guardar cópia dos documentos de identificação do cliente. Tá? Gerou um pouquinho de confusão, alguns ficaram em dúvida, mas o correspondente hoje ele precisa armazenar 100% desses documentos de identificação do cliente. Não é dispensado para o correspondente. Tá? A gente falou um pouquinho da parte administrativa, né, onde o Banco Central vai nos questionar, onde a questão da responsabilidade sobre as operações. Só que o correspondente também tem que lembrar que, além de um problema que pode acontecer de descumprimento de regras, ser punido de repente ser desligado, existe o outro lado também, né? Porque se você faz uma operação envolvendo situações completamente ilícitas, aí pode correr por fora disso tudo, além da parte administrativa, a gente pode ter uma história criminal também nisso tudo. E aí o negócio é um pouco mais delicado, né? Então a gente sempre tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que agora vamos tentar focar agora numa coisa que talvez faça a diferença para que todo mundo tenha seu cliente. Eu acho que tá muito essa coisa, porque tal lugar está fazendo tal taxa, porque essa margem está muito pequena e não sei o quê. Será que a gente está focado só na cotação da moeda? Será que não tem nada que a gente pode fazer para cativar esse cliente e deixar ele com a gente, né? Então, eu peguei alguns pequenos tópicos para a gente falar um pouquinho de cada um deles. Uma operação de câmbio ela vai começar quando a gente tem um balcão de atendimento ou até mesmo uma central de atendimento por telefone, qualquer coisa que seja, começa na abordagem. O que a gente precisa fazer é entender o que o cliente deseja. Sim, o que ele deseja, tá? Estou sendo bem sincero, o que ele deseja. Porque essa aquisição de moeda, de repente, pode representar aquele sonho de realizar uma primeira viagem para o exterior. Tem gente que nunca viajou, tá fazendo sua primeira aquisição de moeda, então ele está se sentindo, né, realizado. Então, mas espera um pouquinho, vamos pensar uma coisa, vamos esquecer a história da pandemia, né? Porque senão não funciona muita coisa. A gente está numa época um pouquinho mais difícil de vender, mas o conceito de qualidade no atendimento, a gente precisa, independente de período, ter sempre ela meio preparado. O atendimento ele precisa ser primoroso. Só passar a taxa vai fazer qualquer um da gente ser mais um só, né? Tem óbvio, aquele cliente que simplesmente quer saber a taxa, pronto, acabou, tal. Mas, com certeza, uma conversa um pouquinho mais aprofundada, sendo um pouquinho mais simpático, mais agradável, ela vai cair bem. Deixar o cliente mais à vontade para conversar. Isso, além do mais, de gerar uma proximidade, né, um pouquinho mais de simpatia do cliente, você consegue informações mais precisas. De repente, você pode oferecer uma moeda que pode ter um resultado melhor para você. Nem sempre quem vai, nem sempre quem pede o dólar americano está indo para os Estados Unidos. Isso é muito normal. Às vezes, uma pessoa nem sabe que existe um peso mexicano, que existe um peso chileno. Então, ela vai viajar para o exterior. Se não é dólar, não é euro, ela pede dólar. Nem sempre é assim, né?
normalmente, essas moedas mais exóticas, ela tem uma margem muito mais saborosa. Acho que todo mundo gosta de ter um spread um pouco maior, né? Não adianta ficar brigando por um resultado pequeno se, de repente, a gente pode maximizar. Se a conversa partiu para esse lado, a gente já passou um ponto que o Sebastião, de alguma forma, ele chegou a colocar, que a moeda é para quem vai viajar. Então, se ele está falando de uma viagem, que ele está indo para tal lugar, tal destino, a gente já sabe que realmente ele está indo viajar, e as nossas vendas de moeda, todo mundo sabe que é para atender gastos pessoais com viagens ao exterior, né? Seja para uma viagem de lazer, seja para uma viagem de negócios, mas ela foi feita para atender as despesas, e não para simplesmente você guardar, você pagar alguém que pediu receber em dólar e por aí vai indo, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ser simpático, ser simpática, agradável, sorriso no rosto sempre ajuda, né? Acho que ninguém quer ser atendido por uma pessoa carrancuda, seca e que não gera muita empatia, tá? Então, a abordagem ela é importante nesse ponto. Você tentar chegar mais perto do cliente para fazer ele ter um pouco mais de conforto para bater um papo contigo e você poder buscar as opções. Na negociação, é aquele momento que a gente já sabe exatamente o que o cliente quer. Ou que você ajudou ele a saber o que ele quer, porque às vezes você pode oferecer um cartão, você pode oferecer uma opção que vai deixá-lo mais confortável para a viagem dele, né? Às vezes o papel moeda só pode ser meio incômodo. Ah, mas o cartão tem um IOF de 6,38. Aí tudo bem, beleza, você vai levar 10 mil dólares, aí você chega lá no exterior, no hotel, você fica olhando para um canto, olha para o outro, porque você não vai sair com 10 mil dólares em espécie no bolso. Aí você quer guardar um pouco no hotel. Você sabe que o cofre pode ser aberto de qualquer forma. Aí você olha num canto, vou esconder no fundo da mala, vou esconder no meio do travesseiro, vou esconder numa caixinha que tem aqui no canto do quarto. Fica aquela sensação meio desconfortável, né? Onde que a gente vai guardar? Então, oferece um cartão para o cara. A questão do IOF, ele acaba se pagando pela segurança que ele pode dar também, e por aí vai indo, né? Tem aquele lance de oferecer o que é melhor para todos. Se de repente convencer o cliente que um cartão pode ser bom, ótimo. Se entender que uma moeda que para a gente vai ter uma margem melhor, mas que para ele vai ser muito bom do que ele chegar no destino, fazer um novo câmbio, ótimo, beleza também. Hora de passar cotação. Nessa hora de passar cotação, o que a gente mais vê por aí é todo mundo já pegar e oferecer a taxa mínima, né, na venda ou uma taxa máxima na compra. Por quê? É muito mais fácil você atender um cliente, você encerrar uma operação já tentando dar a melhor condição, a melhor cotação, né? Fica fácil. Mas aí, o que acontece? Ele perdeu o encanto do negócio, porque o cliente vai te pedir um desconto, ele vai pedir melhorar um pouquinho a taxa na compra, alguma coisinha ele sempre quer. Se você passa sempre a mínima ou a máxima na compra, você já não tem margem de manobra. E mais um detalhe, né? Você está num shopping, numa loja de shopping, cliente quer 100 dólares, tirou a carteira do bolso já para comprar 100 dólares, aí você vai lá e dá a mínima do sistema, né? Você dá a mínima que a instituição financeira permite que você faça. Não tem necessidade disso. São alguns detalhes que ajudam a você aumentar o teu spread, né? Não precisa passar a mínima para todos. 100 dólares, de vez em quando, um cliente ou outro, que você sabe que ele tem mais negócio para fazer, você dá uma taxa um pouquinho melhor, beleza, mas vamos seguir um pouquinho mais, né? Detalhe fundamental. Na hora de passar uma cotação, certifique-se da moeda em questão que você está negociando. Se o cliente tem reais e quer trocar por moeda estrangeira, você tem a moeda estrangeira que é reais. A gente já ouviu, acho que todo mundo já deve ter ouvido alguém que se confundiu e passou a ponta invertida. Às vezes a gente fala de compra e venda, só que compra e venda para a instituição financeira é uma. O cliente que está no balcão talvez não conhece o linguajar. Então ele talvez não entenda. Às vezes ele fala que é compra, mas na verdade ele quer comprar e a compra nossa é nós comprando do cliente e por aí vai indo. Teve muita gente que teve que se virar, e já conheço muita gente, né? Que precisou dar
seus pulos aí para contornar a taxa invertida. E é complicado, né? E quando a gente passa aquela taxa campeã, pega aquele jacarezão, né? O cliente falou, beleza, eu quero, aí quando você vai concluir a operação, ele fala, não, mas não é que eu quero dólar, eu tenho dólar. Como é que você vai explicar esse jacaré enorme que você fez para ele? Vai falar, não, então se você quer comprar, não, na verdade não é 40 centavos para cima, são 50 centavos para baixo. Aí lascou tudo, né? E aí, quando ele fecha a operação e pede um delivery, se a gente não tiver certeza do que a gente fez com o cliente, você ainda vai perder o custo de ter que retornar ao endereço. De repente, você vendeu um peso chileno, lançou com uma taxa de colombiano, se ele já pagou e quer o chileno, como é que faz? Complicado, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Pode parcelar no cartão? Beleza, legal. Né? Às vezes dá uma margem melhor, mas vamos ver se teve aquele ajuste na taxa, porque quando você faz o parcelamento do cartão, a gente tem juros embutidos. Né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de atenção nisso daí e não perder a oportunidade e rasgar o nosso resultado. Na hora de finalizar, vamos lembrar também de oferecer outros produtos, né, que às vezes você tem à disposição. Às vezes a instituição financeira permite que você ofereça um seguro viagem, né? Às vezes é um cartão de chip telefone, e por aí vai indo. Vai oferecendo o serviço que você tem para maximizar seu resultado. Né? Nunca esqueça de passar todos os produtos que podem ser úteis ao cliente, né? E desde que disponibilizado pela instituição financeira ou em comum acordo com a instituição financeira e por aí vai indo. Coleta de dados. Solicitar os dados necessários com clareza. Cadastro precisa de um telefone? Solicite ao cliente. Não adianta você colocar um 999 e vai indo. Ou o telefone da loja, o próprio celular. E-mail. Não tem .com.com.br, qualquer coisa assim. Não faz sentido, né? Eu acho que quando a gente consegue, quando a gente tem necessidade de informações, tem motivo. Ninguém vai pedir um dado para incomodar o cliente, ninguém vai pedir um dado, talvez, a instituição financeira, talvez para assediar o cliente que, teoricamente, foi prospectado pelo correspondente. É uma questão de parceria. Eu acho que todo mundo precisa entender que hoje um telefone celular, um e-mail são ferramentas importantes para uma campanha de marketing, para você, de repente, oferecer novos produtos ao cliente, desde que dentro do aceitável, né? Com todo cuidado para não se infringir nenhum tipo de abordagem, e por aí vai indo. E aquela situação? Mas é meu cliente antigo, sempre fecha comigo, então eu fecho com ele, daqui a pouco eu vou lá e vou lançar a operação. Vamos lembrar uma coisa, o cadastro ele tem que ser atualizado, né? Então, mesmo um cliente já antigo, tenta confirmar os dados com ele, verifica se os documentos que a instituição financeira exige de vocês estejam atualizados, né? Se esse documento está legal. Sendo um cliente já cadastrado, mas que você não tenha muita familiaridade, não sabe exatamente quem é, mas você viu no sistema que esse cliente está lá, confirme os dados dele. Mas também não adianta perguntar, o seu endereço é tal? Não, muda. É melhor perguntar, pode confirmar seu endereço, por favor? Isso mesmo, tá? Por favor. Porque a educação sempre tem que estar em primeiro lugar, né? Quanto mais educação a gente tiver, mais fácil vai ser o atendimento. O seu telefone ainda é o tal? Não serve. Pode confirmar seu telefone, por favor? Por quê? Você não induz o cliente a falar o que você tem de informação. Então, na qualidade do atendimento, para você trazer a informação mais precisa, é melhor deixar ele falar para você. E você confronta com esse dado que você tem. Falei também na história da atualização do documento.
em especial de identidade. A intenção da gente ter uma cópia de identidade digitalizada é justamente para poder identificar o cliente. Até parece óbvio, né? Identidade, identificar cliente e tal. Só que, às vezes, a gente é surpreendido com cópias em preto e branco de um documento de identidade e que a resolução foi péssima, e aí na foto do sujeito tem aquele borrão totalmente escuro, que você não enxerga, você não consegue nem identificar quem é aquela pessoa, né? Número ilegível do documento de identidade, tudo isso aí acho que não ajuda, né? E aí vai indo. Eu acho que todo mundo tem que ser parceiro. A instituição financeira tem que ser parceira do seu correspondente, entender a necessidade dele, e o correspondente também tem que entender a necessidade da instituição financeira, né? Hoje, é obrigação da instituição financeira classificar o correspondente pelo risco que ele representa. E, com certeza, esses indicadores eles devem fazer parte da elaboração do ranking do correspondente. Porque se eu tenho um correspondente que, a cada 10 operações dele, e eu analiso um cadastro, e todos eles mantêm um vício, né, em questão de um cadastro um pouquinho mais fragilizado, ele tem que ter uma nota inferior, não adianta. Um correspondente que todo o cadastro que eu vou olhar está direitinho, está tudo beleza, esse cara vai ser valorizado, né? Então, o trabalho tem o trabalho tem que ser feito com qualidade por todo mundo. O próximo ponto é a confirmação dos dados. Antes de lançar a operação, confirmar os dados com o cliente. Valor, taxa, se é compra, se é venda, forma de pagamento. Isso evita ter que corrigir a operação, de repente, talvez gerar uma diferença de caixa, porque lançou espécie, o cliente pagou TED, e aí no final do dia, na hora de bater caixa, tem alguma divergência. Então, isso tudo ajuda você a resolver seu dia de uma forma muito mais tranquila. Validação da operação. Boleto assinado, beleza. O cliente estava lá na sua frente, assinou, você pegou, guardou, ótimo. Aí foi lá para o monitoramento me pede uma operação, e justamente essa que o cliente assinou, entregou, foi embora. Quando você vai olhar, a assinatura dele está divergente no boleto, está divergente do documento que você tem digitalizado. Numa auditoria fica difícil você explicar, né, por que existe essa divergência de assinatura. Então, sempre tomar bastante cuidado com isso. Eu estou isso considerando que o documento está digitalizado, tá? Se você está com o cliente na sua frente, primeira operação, confirma na hora, junto com a cópia que você tirou do documento dele, por aí vai indo. Conferir os valores entregues ao cliente ou recebido, né? Isso, a gente chegou na história da validação da operação. E a abertura para um novo contato. Desejo uma boa viagem, uma boa estadia, se ele está vindo aqui para o país, ou o que quer que seja. Só que seja cortês, né? Sempre simpático. A simpatia sempre ajuda bastante. Faça-o lembrar de você numa próxima operação, né? Peça para indicá-lo a amigos, colega de trabalho, deixe a oportunidade de novos negócios. Fale para ele sempre te procurar nas próximas necessidades. Se você o atendeu bem, certamente ele vai se lembrar de você e vai voltar. Isso aí é um pouquinho de algumas formas, né, que a gente tenta segurar o cliente, reter o cliente, porque no mercado a gente sabe que tem hoje praticamente uma casa de câmbio a cada canto, e se a gente não atender bem o cliente, ele simplesmente vai embora, não vai lembrar o que aconteceu. Uma próxima vez, se ele lembrar de você, foi porque alguma cotação, ou porque lembrou que tem aquela casa de câmbio, por aí vai indo. Na história da abordagem, ainda tem um detalhe. No bate-papo lá com o seu cliente, você pode identificar se, de repente, ele é dono de uma indústria, se ele atua no ramo de importação e exportação, ou alguma área financeira, RH de alguma empresa, que você pode criar um contato e buscar alguma forma de prospectar mais clientes, né? Fazer com que ele venha mais, que traga mais negócio e por aí vai indo. Falar agora alguns 5 minutinhos, assim, não mais que isso, sobre algumas fraudes, golpes e problemas. Nessa abordagem que eu falei para vocês,
quando a gente está falando com o cliente, a gente consegue identificar muitas vezes qual que é a intenção do cliente, né? Se ele deixar claro que ele comprou moeda para pagar parte de um imóvel ou veículo aqui mesmo, o que a gente vai fazer? Gentilmente, a gente precisa declinar a operação, não pode, tá? Então, isso evita você ter um problema com a instituição financeira se, de repente, tiver algum problema e por aí vai indo. Durante essa conversa com o cliente, né, batendo um papinho com ele, você percebendo que não tem um perfil assim de um cliente que está indo viajar, você percebe alguma coisa estranha, nessa conversa não está muito legal. Enquanto você vai batendo um papo com ele, uma dica: pega um endereço que ele já te deu, abre um Google Maps, dá uma consultada lá nesse endereço, vê onde vai parar, né? Se realmente nada de preconceito na história, né? Mas acho que às vezes numa residência muito humilde, o cara comprando lá 30, 40 mil reais em moeda, acaba não sendo muito coerente, né? A gente precisa certificar que não estamos participando de nenhum processo irregular, né? Ainda mais agora, se a gente tem a condição da moeda estrangeira, moeda nacional, limitada a $1.000, fracionar operações, vale o risco? Tem que explicar que o cliente não tem o limite de $1.000. Porém, a forma de pagamento em espécie, né, a gente tem que tentar contornar de alguma forma. De repente, ele quer um pouco mais, explica para ele que a forma correta é ele fazer uma TED, né? Ele não precisa sacar dinheiro, ficar entrando com dinheiro, saindo com dinheiro, saidinha de banco, por aí vai indo. Na questão de limite mensal, semestral, anual, qualquer que seja o período, que vai de acordo com cada instituição financeira, mas se for estabelecido, eu acho que é o risco que a instituição financeira está assumindo correr, é o que ela acha razoável estar negociando e tem que ser cumprido. Um outro detalhe, atenção com aquelas operações beirando o limite que a instituição financeira acaba sendo mais branda na questão de exigência e comprovação. Por exemplo, se o nosso limite é R$10.000, aquelas operações R$9.980. Se o nosso limite é R$40.000, R$39.998. Todas essas operações que batem muito no limite, elas geram uma certa suspeita, porque se a gente pegar uma loja, um ponto de câmbio, e que a maior parte dessas operações elas sempre beiram esse limite, né, do que a gente talvez pode... Acho que todo mundo deve entender o que é um cadastro simplificado. Tem alguma coisa esquisita, essa venda não está sendo bem feita. Ou você está limitando o seu cliente, que ele pode comprar mais, mas você está tentando limitar dentro daquela tua zona de conforto e deixando de fazer resultado, ou você está sendo conivente que está percebendo que a operação lá não é muito regular, o cara não tem muita condição de justificar a renda, e você está fazendo dentro daquilo que a instituição financeira falou que você pode fazer. Só que vamos sempre nos colocar no motivo. Por que a instituição financeira limitou? É porque ela acha razoável o volume que está sendo adquirido pela média do que ela calculou que se compra de moeda estrangeira ou do que se vende, né? Então, a única coisa é que tem que se cumprir esses limites. Um detalhe que eu coloquei num apontamento aqui: os fraudadores sempre sabem tirar de vocês qual o limite para que a operação seja liberada com maior facilidade, tá? Então, quando o fraudador está tentando dar um golpe usando conta de laranja, desviou, fraudou alguma conta, desviou recurso, jogou para mais uma e aí virou moeda estrangeira, ele consegue identificar qual que é o limite que você tem, que é só apresentar talvez um documento, explicar o endereço, alguma coisa assim, e ele vai tomar essa moeda tendo lesado alguém, né? A gente precisa ajudar as instituições financeiras a não serem lesadas, porque você recebeu uma TED, beleza, essa TED não vai ser estornada, né? Mas alguém foi lesado nesse meio caminho. De repente, se foi uma fraude em uma outra instituição financeira, o cliente, se for ressarcido, a instituição financeira fica com prejuízo, né? Vamos ajudar as instituições financeiras a não serem lesadas também. Acho que faz parte do nosso papel
deixar o mercado financeiro um pouco mais blindado também dos fraudadores, tá? Esses clientes que muitas vezes querem a moeda rápida, porque não sei o quê, já fiz a TED, eu exijo, eu estou indo viajar agora, ou você me entrega agora, eu vou chamar a polícia, vou dar escândalo. Cuidado, verifica se o pagamento foi realizado mesmo, né? Então, às vezes ele pressiona você no atendimento e ele é tão forte nessa pressão que muitas vezes a gente sabe que a pessoa acaba entregando a moeda e quando vê, teve fraude nisso daí, a TED não entrou e complicou tudo. Para quem trabalha com remessa rápida, envio de dinheiro para o exterior, operações que vocês conhecem, MoneyGram, Western Union, por aí vai indo. Ajude o cliente a não ser lesado. A gente conhece muita história daqueles golpes de namorado. Porque meu namorado, né, está precisando, aconteceu um problema com ele, eu preciso mandar o dinheiro para ele. Você conheceu, quando você vê, o seu cliente conheceu esse namorado pela internet, né? Está falando que está lá passando uma dificuldade momentânea, e aí ele convence esse seu cliente a lá fazer a remessa. Ajude seu cliente a não perder o dinheiro, né? Explique, é um golpe comum, tem certeza. Deixa ele claro, ciente que pode ser um golpe que ele está sofrendo. A gente não pode, obviamente, barrar nenhum tipo de operação, caso o cliente realmente quiser enviar, se estiver dentro de todo o respaldo legal, mas é sempre bom a gente deixar claro. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido aquela história de alguém que precisa mandar dinheiro para o exterior, normalmente acho que talvez para a África, que comprou um cachorrinho, né? Comprou um cachorrinho pela internet e que a forma de pagamento é um envio de X valor, né? Procurando esses meios de remessa rápida. E aí como é que o bichinho vai chegar até o cliente? Vai chegar no correio? Como é que faz, né? Percebendo uma situação estranha, conversa com o cliente e alerta sobre esses golpes. Antes de encerrar, um último detalhe, conferência de valores. Esse momento tem que ser sagrado. Confiram os valores com calma, tá? Contem o dinheiro com cuidado. Aquela história lá de repente, tô na dúvida, conta de novo. Aquela história lá de o atendente que foi enrolado por um cliente que estava lá confuso. Eu quero $1.000. Não, volta, eu quero 800. Então, te dou 10 mil reais. Não, me volta, pega um pouquinho, acho que eu vou fazer 8. Aí 7, 6, e muda o valor toda hora, vai e volta, dá dinheiro para lá, dá dinheiro para cá. No final das contas, quem ficou no prejuízo? O atendente que às vezes não teve aquele cuidado de ter a percepção, conferir o dinheiro de novo. E é isso. Pessoal, acho que nosso tempo aqui já está legal. Amanda, como é que a gente está de tempo para as respostas, perguntas? Oi? Desculpa, Walter, não estava conseguindo acessar aqui. Então, já estamos assim bem em cima, né? Eu acho que já está quase dando aqui 6h30. Vamos pelo menos pegar umas 2 perguntas, podemos? Só para não deixar o pessoal chateado. Claro. E as demais, o que eu faço? Pode mandar para nós por e-mail. Posso mandar por claro. e-mail de vocês. Até deixo, né? O próprio Sebastião já inseriu aqui, pessoal, o e-mail aqui dele e do Valtinho, né? Para que vocês também possam tirar as suas dúvidas diretamente com eles na medida do possível, né? Então, vamos lá. O Dr. Nelson, ele tinha colocado aqui, eu acredito que essa pergunta aqui o próprio Seba respondeu. Ele colocou esses dados, são de acesso público no site do Banco Central. O Sebastião já tinha respondido que os dados que ele tinha inserido aqui eram dados públicos, né, Seba? Aí fez que sim com a cabeça. Pode ativar o seu som, mestre. Quem são públicos? Sim.
E ele completou aqui uma pergunta para você mesmo, Seba. Quanto à liquidação de operação na moeda nacional, a norma atual, a circular 3.691, não libera liquidação para operações abaixo de R$ 10.000? Não, o Valtinho já respondeu na sequência, na exposição dele já está respondido, é $1.000. Uhum. E de espécie com espécie no correspondente, R$ 10.000 nos bancos ou instituições diretamente. Certo. E aqui a gente já segue aqui para a pergunta da Kelly Inumaro. Ela Exato. colocou: empresas podem comprar moeda estrangeira para os sócios, procuradores ou funcionários? Podem comprar, não é permitido fazer a compra, ou melhor, as instituições podem fazer a venda para pessoas físicas ou jurídicas. Basta que a instituição tenha certeza da operação que ela está realizando, né? Mas é possível comprar sim, desde que esteja cadastrado direitinho. E um detalhe aqui, só complementando a resposta do Sebastião, quando uma empresa adquire moeda estrangeira, na verdade ela está adquirindo a moeda para que alguém vinculado a ela, seja o sócio, o procurador, o funcionário, esteja numa viagem de negócios, alguma coisa relacionada ao negócio dela. Nessa viagem, não faz muito sentido a pessoa jurídica comprar uma moeda para a família do dono e viajar para Orlando, por exemplo, né? O turismo não está vinculado, tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica na história. A pessoa jurídica pode sim comprar, desde que vinculado aos interesses da empresa, tá? Não tirando dinheiro do caixa simplesmente para custear uma viagem de lazer da família de um dos proprietários, por exemplo. Não faz sentido isso. Ai, perfeito. O mestre Braga aqui está elogiando, falando que vocês são demais. O professor Angelo Lunardi também, parabenizando a vocês. O professor Manuel Cruz também, parabenizando. A Cristiane Santana, muito obrigada pela participação de vocês. E Kelly, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que dá para encerrar aqui, Seba e Valtinho, com a pergunta do Marco Ferreira. Ele colocou aqui do conheço o seu cliente, não fica fragilizado quando uma instituição financeira, em suas operações com grande número de clientes provenientes de indicadores e correspondentes? Então, depende, né? Depende de como a instituição financeira lida com seus indicadores e correspondentes. É dever da instituição financeira monitorar todo esse trabalho. Ela tem que determinar as diretrizes de como os seus indicadores, e os seus agentes, correspondentes, ela tem que determinar como que tem que ser lidado. E existe também a história do monitoramento, da área de compliance, que vai validar todo esse trabalho que está sendo feito, essa captação de negócios e tudo mais. Então, se a instituição financeira tem uma política correta de compliance, de PLD, de prevenção à lavagem de dinheiro, conheça seu cliente, não vejo problema quanto a isso. Óbvio, tem que ter braço que dê conta de monitorar, de analisar, de acompanhar tudo isso. Não adianta ter uma instituição financeira, querer abraçar o mundo e não ter pessoa suficiente ou que seja sistemas que ajudem nesse monitoramento todo, né? Se não tiver seus departamentos organizados e que comporte todo esse suporte, realmente fica fragilizado. Quer completar, Sebastião, alguma coisa? Quero. Eu costumo dizer que esse trio pode derrubar um ministério, né? É o indicador, um funcionário mal intencionado e um cliente que empresta o CPF, né? Ou às vezes nem está sabendo, mas é uma composição perigosíssima. Portanto, as instituições autorizadas pelo Banco Central têm que fortalecer os seus quadros com pessoas gabaritadas para poder fazer essa diligência
sobre esses indivíduos, né? Tem sim que reforçar muito, e essa é uma combinação bastante perigosa, assim. Ai, perfeito. Obrigada, Marco, pela sua pergunta. Temos aqui muitos elogios, pena nosso tempo realmente está escasso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem redirecionar para a Abracan, e também fique à vontade de direcioná-las aos nossos palestrantes. Eles deram essa autonomia para vocês também, tá bom? E muitos elogios, Valtinho e Seba, o próprio Geraldo Magela. Um beijo para você, Magela, colocando aqui congratulações, meus caros, parabéns, brilhantes como sempre. O professor Braga parabenizando novamente a vocês, a Vilma Máscara, nossa associada da GK, sempre uma aula dessas duas feras. A Alana Cristina colocando que foi muito esclarecedor, ótimo. O Pedro Zotovici colocou, esses dois são feras. Pilata, esse é Pilata. Olha, desculpa, Pedro, se eu não pronunciei da forma correta. E eu gostaria novamente, Valtinho, Seba, agradecê-los em nome de toda a nossa diretoria da Abracan por trazer esse tema tão importante para o nosso mercado. Muito obrigada pelo aceite ao convite, por terem caprichado na riqueza dos detalhes. Como sempre, vocês são muito atenciosos e gentis com a Abracan e o nosso mercado. E eu gostaria de aproveitar de convidá-los aos nossos próximos eventos. Pessoal, realmente a nossa próxima jornada aqui, semana que vem, Valtinho, Seba, vocês estarão conosco, com certeza, né? Nós teremos aqui a semana temática desse mês. Todo mês a Abracan ela promove uma semana temática, um ciclo de palestras dentro de um único tema, onde todos eles se correlacionam. Então, o tema para a semana que vem, nós teremos Luiz Citro como embaixador dessa semana de remessas. Começamos o dia 14 com o tema do mercado de remessas. O Luiz Citro estará acompanhado do Daniel Trias e do Eduardo Campos. No dia 15, nós teremos a presença aqui do nosso querido mestre Geraldo Magela. Ele vai trazer remessas no âmbito do ambiente regulatório. No dia 16, nós teremos a participação do pessoal da Western Union. Veio o Ricardo Amaral e Janaína da Costa, duas feras também. E finalizando essa semana de remessas, no dia 17, eu coloquei aqui para todos vocês no chat, o pessoal já deve ter visto como fazer as inscrições, né? Entra a segurança das remessas. Aí entra novamente nosso embaixador da semana, Luiz Citro, com Robson Aranha, que também é expert no assunto. As inscrições para esses eventos estão disponíveis no nosso site, e também eu deixei à disposição de vocês o WhatsApp da lista VIP. Quem quiser não perder nenhum evento da Abracan, me manda uma mensagem nesse número que eu informei, coloca ali o seu nome, que você quer entrar na lista VIP. Então, sempre que entra um evento novo, vocês são avisados de como fazer a inscrição e não perder nenhum evento da Abracan. Eu não poderia também deixar de mencionar que está chegando o nosso 5º Compliance and Business Day da Abracan. Essas inscrições são exclusivas pelo nosso hot site, pessoal. Também deixei aqui no chat para vocês. É só entrar no hot site compliance.abracan.com. Então, repetindo, compliance.abracan.com. Lá você tem a agenda completa do evento. São 3 dias de evento com autoridades do mercado financeiro e também profissionais renomadíssimos do mercado. Vai ser do dia 30 do 9 até o dia 2 de outubro. Tá bom, pessoal? Deixo esse recado para vocês. Continuem conosco nessa jornada. Semana que vem
tem mais. E mais uma vez, Valtinho, Sebastião, agradecer enormemente essa participação tão preciosa de vocês. Muito obrigada. Seba, muito Amanda, obrigada. muito obrigado. Valtinho. Parabéns realmente à Abracan, sempre cedendo um espaço, buscando mais informação para o mercado. Isso cada vez qualifica mais ainda todo o segmento. Quanto mais qualificação, melhor para todos. Isso, parabéns a todos vocês e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Comentários, fico muito lisonjeado. Obrigado. Obrigada a você, Valtinho. Okay. Obrigada, Seba. Seba, gostaria de dar as considerações finais? Ctrl+C, Ctrl+V do Valtinho. Obrigado a todos. Muito obrigada. Nós que ficamos lisonjeados com essa aula e como nossos colegas aqui bem citaram, vocês são duas feras. Que time. Muito obrigada, Seba. Muito obrigada, Valtinho. Deixo aqui um abraço grande em nome de toda a diretoria e toda a equipe da Abracan. Obrigada a vocês que estiveram conosco nessa jornada até o final. E semana que vem, pessoal, tem mais. Aguardo vocês. Beijo enorme, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.